Konnichiwa, minasan, David desu. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Falando Japonês. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder as notificações. Agora, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Bem, minasan, como eu havia dito na última aula, hoje nós vamos aprender o verbo des, né? Muita gente acha que o verbo des é o nosso verbo to be, mas ele é um pouquinho diferente, vocês vão entender por quê. Bom, mas primeiro para a gente aprender o verbo des, né? A gente tem que primeiro aprender a falar como é eu, como é você, como é ele, como é ela, e o famoso os sujeitos, né? Que a gente chama em português. Então, em japonês, a gente fala para eu, primeira pessoa, né? Eu estudo, eu falo, eu como, eu vou à escola. A gente usa o watashi, né? Watashi wa benkyou shimasu. Nihongo benkyou shimasu. Watashi wa David desu. Ok? Então, para a segunda pessoa, você, vocês, a gente usa o anata. Anata wa YouTube o mimasu, né? Anata wa keki o tabemasu. Então a gente vai usar anata para o verbo para a segunda pessoa, você. Para a terceira pessoa, ele e ela, a gente usa kare para homem. Kare, ele. Kanojo, ela, tá? Essa pronúncia aqui, ó, a gente fala jo, kanojo, não kanojo, ok? Muita gente fala, vê isso na internet, um J-O. E realmente, aqui a gente escreve um J-O, como vocês vão ver aí embaixo. Mas a gente pronuncia kanojo, ok? Kanojo wa kirei desu, né? Ela é bonita. E kare wa kirei desu, ele, no caso, para homem. Então, vamos lá, vamos continuar. Bem, como vocês podem ver aqui agora, esse aqui é o watashi, tá? É o kanji de watashi. Então a gente fala assim, por exemplo, watashi wa David sensei desu. Wa, que a gente usa, é uma partícula que inicia assunto. Watashi wa David sensei desu. A gente usa o verbo desu para afirmar alguma coisa, ok? Então a gente não necessariamente é o verbo ser, porque existem algumas variações. Isso me deixa mais para frente que vocês vão entender melhor. Então a gente usa mais para afirmar coisas. Por exemplo, watashi wa David sensei desu, né? Então, watashi wa David sensei desu. Esse aqui é o kanji de sensei, tá? De professor. Então, watashi wa David sensei desu. Eu estou afirmando, né? Eu sou o professor David. Entendeu? Então, gente, aqui no segundo, para anata, né? Anata wa, assunto, né? Niju ni, idade, né? Esse aqui é o kanji de idade. Niju ni sai desu, né? Eu estou afirmando que você tem 22 anos de idade. Então a gente usa para poder afirmar, né? Anata wa, assunto,
niju ni sai desu, né? Então, para kare kanojo, por exemplo, eu poderia botar assim, ó. Kare ou kanojo wa kirei desu, né? Aí eu ainda poderia acrescentar aqui depois do desu né? Esse né ele significa como se fosse o nosso né mesmo, né? É o né de confirmar, né? Por exemplo, kare wa kirei desu, né? Kirei significa bonito. Então, a gente pode falar ele é bonito ou ela é bonito, né? Por causa desse, para poder confirmar. E o a, novamente aqui mostrando o assunto. Entendeu? Então é mais isso mesmo. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas se eu quisesse falar, por exemplo, ela é brasileira? Não, ela não é brasileira. Então, para me negar, como é que ficaria isso? Por exemplo, se eu pegasse e botasse assim. Aí aqui eu botaria assim, buradirudin desu ka? Ka é uma pergunta de question, né? Ka é uma pergunta, é uma partícula para question, para pergunta. Então, a gente só acrescenta. Então, eu quero falar, eu sou brasileiro? Buradirudin desu. Entendeu? Então, para mim perguntar, eu só acrescentaria essa partícula. Em japonês não existe a partícula não, a question mark que a gente fala em inglês, né? Aquele ponto de interrogação. Existe o de exclamação, o ponto mesmo, mas não existe a pergunta, o question mark, o ponto de interrogação. Então a gente usa para perguntar, a gente usa essa partícula. Então, buradirudin desu ka? Então, ele viraria, só trocaria para isso. Então, isso aqui significa uma pergunta, tá? Buradirudin desu ka? Se eu estou falando, buradirudin desu, então eu só falo isso, eu não uso o watashi ou anata. Você pode até usar, mas normalmente os japoneses não usam isso no seu dia a dia. Eles vão usar mais isso, só você usando buradirudin desu, ele já entende que você está falando de você mesmo. Agora, se você inverter, acrescentar esse K, ele já vai se tornar ao contrário, né? Você está perguntando para a pessoa, que você não pergunta normalmente a você. Buradirudin desu ka? Eu sou brasileiro? Não, então entende-se, né? O japonês já entende que você está perguntando diretamente para ele, segunda pessoa, lembra? Anata, você não precisa de falar anata wa buradirudin desu ka? Isso fica uma coisa meio repetitiva. Então, quando você só fala buradirudin desu ka, já entende-se que você está fazendo uma pergunta diretamente para ele, tá? Então, question mark. Aí, voltando àquele assunto, eu vou perguntar agora da seguinte forma. Buradirudin. Aí eu vou acrescentar essa forma aqui, ó. Aí você vê, ué, mas deu arimasen? O que significa isso, David? Se você falou desse, né? Desse é para afirmar. O desu, e mais acrescentei o K, a partícula K para pergunta. E agora você botou deu arimasen, o que significa isso? Então, logo que vai ser a forma negativa. Lembra que eu falei que eu ia explicar a forma afirmativa, a interrogativa e a negativa? Então, isso aqui seria para negar. Então, eu estaria negando, né? Buradirudin desu ka? Aí ele vai e me responde, o japonês. Imagina que você está conversando com o japonês. Aí ele fala, não, ie, buradirudin de wa arimasen. Entendeu? Existem várias maneiras, diversas maneiras de negar a mesma pergunta. Só que eu não vou entrar muito detalhes não,
porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas não precisa também ficar grilado, porque é uma coisa simples, entendeu? Você vai pegando isso com o tempo, tá? Então, essa aqui é a forma mais simples mesmo de você aprender. A desuka, para você fazer uma pergunta diretamente para a pessoa, deu arimasen, para você negar, né? E para você afirmar alguma coisa, você usa o des, entendeu? Não a maioria das vezes você vê a pessoa falando sua idade. Lembra como a gente aprendeu na aula anterior, que foi o de Koshokai? Então, a pessoa te pergunta, não sai desu ka? Olha o desu ka voltando aí de novo, pergunta. Então, entendeu? Então, não, ele é qual, né? Então, qual é a sua idade? O sai entrou de não sai. Qual sua idade? Desu ka? Então, ele está perguntando a sua idade. Aí você vai e fala, por o exemplo que eu dei aqui, 22 anos, né? Então, 22 sai desu. Aí você afirmou que você tem. Aí ele perguntou, de onde que você é, né? Então, doko ni sundeimasu ka? Onde você mora? Ou pode perguntar... ou pergunta se você fala, por exemplo, japonês. Nihongo. O go, ele significa idioma. Então, aí ele vai, por exemplo, bota aqui para você, ó. Nihon. Esse kanji aqui é de go, né? Nihon significa Japão. Se você botou Japão, mas esse kanji aqui, que significa idioma, então você fala o idioma do Japão. Se eu botasse aqui, por exemplo, Buradiru, esse aqui, ó, Jin, ele é o kanji de pessoa. Então, Buradiru vem de brasileiro, né? Lembra, ó, Buradiru. Se você botou mais o kanji de pessoa, virou a pessoa que mora lá. Lembra do Dragon Ball Z? Saiyan. Aí, a pessoa que mora dentro do planeta Saiyan, né? Saiyajin. Entendeu? Então, para quem assistiu o Dragon Ball, vai entender a referência. Então, se você pegar, por exemplo, Buradiru Jin, pessoa, né? Mas se você for falar, por exemplo, um idioma, você não usa. Você fala, qual é o idioma que você fala? Eu falo brasileiro. Não, a gente fala português, né? Então, Porutogarugo, né? Porutogaru, português. Então, Porutogarugo, idioma, tá? Então, voltando aqui, que se a gente não sair muito do foco, né? Então, Nihongo o hanashimasu ka? Entendeu? Olha o ka entrando de novo aí. Entendeu? O Nihonjin desu ka? Então, já fica mais fácil de entender. Tá bom? Foi mais isso mesmo. Até a próxima. Já, mata né?